Bom dia. Hoje o tema, né, sobre higienização e armazenamento dos alimentos. Somos as estagiárias, né, eu me chamo Ana Bela, a Gabriela, Larissa, a Rayane, né, o coordenador professor Joaquim, os colaboradores Dudu e Marcelo, e somos supervisionados pela Ana Lúcia, nutricionista, e Isabel, que é nutricionista e professora da FRJ. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje, né, vai ser abordar a questão da higienização dos alimentos, abordar o assunto de armazenamento adequado desses alimentos, esclarecer dúvidas, né, quanto a esse tema e compartilhar experiências, né? A gente também quer ouvir vocês tenham dizer sobre isso. Bom, aí aqui a gente faz uma pergunta, né, para começar. Quais os alimentos que precisam de higienização? Vocês se arriscariam aí a falar pra gente? O que vocês acham? Alguém? Deu para entender? Pergunta? A Gracinha Faz de novo aí. Tá falando, mas acho que o microfone tá desligado. Então, os legumes, as frutas, as folhagens, todos. Isso aí, Gracinha. Porque não adianta somente a gente ir lá no mercado, não comprar o alimento, né? A gente tem que pensar já em todo o ciclo, na compra, na escolha, na higienização, né? No armazenamento. Pode falar, Maria. Na hora que eu saber treinar. Eu acredito que tem que higienizar tudo, gente. Do jeito que a gente pega as coisas no Acho que mercado, sim, Gabriel. sabe? Ainda Sexta teve um aniversário do amigo da família. Dona Regina tá falando, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Na sexta eu tô falando que a gente na sexta teve um aniversário para 81. Estão me ouvindo? Sim, né? Eu acho que tem que higienizar tudo, porque as coisas vêm do mercado, não vem confiável assim para a gente pegar e usar. Tem que higienizar tudo, gente. Até uma latinha de refrigerante, um saco com arroz. Dona Maria, Pode quer ser falar? verdade. Então é isso, a gente vai tentar esclarecer essa pergunta ao longo da aula de hoje. Pode falar, Dona Maria. Oi, é que eu esqueci. Agora eu olhei pro relógio, minha filha chegou aqui, aí estava conversando com ela que eu lembrei. Eu olhei pro relógio, é 20 para as 11. Eu falei assim, agora vou ver se eu consigo entrar. Ela até ligou para mim. Que bom que a senhora... Eu estava até perdida. Mas estou aqui agora. Tá bom, hoje a gente vai falar sobre higienização e armazenamento dos alimentos, tá bom? Maria, tô falando com o áudio fechado. A gente acabou de começar, pode ficar tranquila. Agora é 10h30 a aula, tá? Tá no comecinho. Mas tá aqui escrito. Aí era para mim entrar, mas eu estava com o celular na mão, mas esqueci. Tô ruim de cabeça. Tá bom, então. Qualquer dúvida, pode falar. Bom, então as meninas... Eu vou desligar que é para não... Ou pode deixar ligado? Tá bom, Dona Maria. Obrigada. Então a gente vai tentar... Só que a gente liga... A gente vai tentar responder essa pergunta. Dona Maria... Tá muito barulho. Desliga o áudio. Para desligar. Peraí, deixa eu ver. Tá difícil, tava difícil para ligar. Aonde? Aqui, ó. Ótimo, agora. Bom, aí agora temos uma outra pergunta, né? Por que fazer a higienização correta? Bom, a gente tem as doenças transmissíveis dos alimentos, que são chamadas de BPA, que são doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados, né, por micróbios prejudiciais à saúde. Podem ser parasitas ou substâncias tóxicas.
E aqui a gente tem alguns sintomas que acontecem quando a gente ingere esses alimentos contaminados. Que podem ser vômitos, diarreia, dores abdominais, dores de cabeça, febre e alteração na visão. Alguém aqui conhece alguma doença transmitida por algum alimento ou pela água? Alguém conhece? Pode falar, dona Regina. A gente tem a cólera, né? Que é pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Hepatite A, hepatite E. A gente teve também o surto da vaca louca, não sei se vocês lembram. Também são exemplos de doenças que são transmitidas através do alimento contaminado, tá bom? Pode falar, dona Maria Helena. A parasitose também, vermes, né? Sim, também. Eu tô ouvindo agora direitinho aqui e a minha filha tá do lado me ajudando. Eu tava batendo em cima, é aqui no microfone que eu tenho que ligar. Aí já estão por dentro, tô só ouvindo, tá? Tá ótimo. Eu não respondi. Eu não Os alimentos estão vindo por meio da carne, essas coisas, que é o carrapato. Eu peguei. Aí ficamos garganta ruim. Tá picotando. A gente não tá conseguindo ouvir a senhora. Dona Regina levantou a mão, pode falar. Pois é, vocês estão me ouvindo? Bom, eu ia falar da bactéria H. pylori. Eu não sei se é uma doença isso, mas eu já tive porque eu comia alface em sanduíche na rua. Eu peguei a bactéria, eu fiquei muito mal, que eu fiquei sentindo azia, entendeu? Muitos alimentos que eu comia davam uma estufa no meu estômago. Enquanto eu não tomei antibiótico, não tratei, essa bactéria não saiu. Tem isso a ver com o que a gente está falando hoje? As meninas também vão falar mais pra frente algumas dicas pra gente poder evitar isso, entendeu? Aí aqui a gente tem, né? Para ter uma alimentação saudável, o primeiro passo é ter alimentos limpos. E aí a gente tem micro-organismos deteriorantes, que são aqueles micro-organismos prejudiciais para o alimento, né? Tornando os alimentos impróprios para consumo. Às vezes a gente abre a geladeira e tem lá na gaveta aquele legume que já está com algumas partes escuras, né? Aquela banana que fica na fruteira, que já fica marronzinha. Então esses micro-organismos presentes ali são os deteriorantes, né? Que vão ali tornando o alimento impróprio. Igual quando a gente tem um determinado alimento que passa a validade, entendeu? Que acaba a validade e a gente continua com aquele alimento em casa. E tem os micro-organismos patogênicos, né? Que contaminam os alimentos, podendo ou não liberar toxinas, né? Causando infecções ou intoxicações consumidas pela pessoa. Que foi o caso da dona Regina, que acabou de informar pra gente. Bom, aí antes de tudo, né, qualquer coisa que a gente faça, seja na cozinha ou em outro ambiente, o primeiro passo, que é muito importante, né, é a higienização das mãos. E aqui a gente colocou um passo a passo, né, primeiro abrir a torneira, molhar a mão, sempre evitando encostar na pia, tá? Aí aqui colocar uma quantidade de sabonete, né, para cobrir todas as superfícies da mão, né, ensaboar as palmas das mãos, né, sempre tentando friccionar assim, ó, esfregar, né, uma mão na outra, na parte de cima, né, esfregar os dorsos, esfregar o polegar, né, a parte interna também da mão, é super importante, porque às vezes a gente pega, vamos lavar a mão, lava ali na torneira, não passa um sabão, né, a gente não faz da maneira
muitas das vezes os micro-organismos eles ficam nas nossas mãos. E tudo começa por aqui, tá? Então é sempre importante fazer direitinho esse passo a passo, tá? Enxaguar, retirar todo o resíduo de sabão também, é super importante, tá? E secar sempre que possível com papel ou toalha que seja descartável, tá bom? Bom, então aqui a gente agora fala sobre a higienização de frutas e hortaliças. A gente também comentando sobre essa parte, né, nas últimas aulas, de como fazer essa higienização. Então, depois de você lavar a sua mão, você vai fazer a higienização dessas frutas. E logo após a higienização, é importante voltar para a etapa de lavagem das mãos, porque você acaba contaminando suas mãos novamente. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer essa lavagem das frutas e das verduras em água corrente. A gente vai lavar elas com água corrente normal. E depois, numa bacia, vai misturar para cada litro de água uma colher de sopa de clorido de sódio. E algumas águas sanitárias também servem como essa mistura, mas são aquelas que no rótulo tem escrito que é para consumo, para poder limpar alimentos. Não é qualquer água sanitária. Então sempre fique de olho no rótulo da água sanitária. E aí você vai deixar essas frutas e legumes por 15 minutos na solução. Deixa lá, dependendo da outra coisa. Quando passar esses 15 minutos, você vai retirar os alimentos dessa solução e lavar eles em água corrente novamente. E vai deixar o alimento secar de forma natural. Porque às vezes a gente pode pegar algum pano para poder tentar secar o alimento, e esse pano ele vai estar contaminado com algum micro-organismo e vai acabar que o processo todo foi por água abaixo. Cara, o ID do paciente eu acho que nem precisava ter esse pano que eu já tenho. Porque o ID já está aqui do lado. E como a dona Regina também falou, né, ela tinha comentado Pode até falar com eles depois que, tipo assim, esse ID ele já vem com automático. Principalmente em utilização das embalagens. Por exemplo, aquelas latinhas que a gente come de matar, de ervilha, quando você vai abrir a lata, você acaba que a parte de cima da lata entra em contato, né, com o alimento, porque você vai colocar um abridor ali, e aquele abridor ele toca na parte de cima e acaba entrando em contato com o alimento. Então é muito importante você fazer a higienização dessas embalagens também. Então está aqui, os alimentos industrializados, mesmo sendo produzidos de maneira segura, né, nas empresas, as embalagens elas podem ser contaminadas no transporte, no armazenamento, durante a exposição essa coluna é venda, até a nossa própria casa, então é muito importante fazer essa higienização. Os vidros, as latas, os pais, que são aqueles mais líquidos, eles podem ser limpidos com água, sabão e detergente. Então, depois de ponta, passou ali com detergente, água, já resolve esse problema da higienização das embalagens. Aquelas embalagens que são mais flexíveis, elas podem ser limpas com papel toalha, pano limpo e álcool 70%. Pelo que a gente estava fazendo, que foi até divulgado, né, durante a pandemia, quando começou, né, pegar o álcool e passando todas as embalagens que tivesse. Quando o alimento ele possui duas embalagens, o ideal é descartar a embalagem externa antes de guardar o produto. Então, às vezes, por exemplo, aqui põe num saco grande e sacadinhos dentro, né? Você tira aquela embalagem maior, guarda só a aveia também. Você tira a embalagem maior e guarda o alimento em algum outro local. Por que a gente precisa fazer esse armazenamento adequado? É como se fosse uma marcação de importante. O primeiro é porque quando a gente faz esse armazenamento adequado, a gente contribui para a conservação das características nutricionais e sensoriais do alimento. Então, a gente não perde sabor, a gente não perde nutrientes. Então, fazer esse armazenamento é importante, tanto para o paladar, para você ter uma alimentação, né, mais gostosa, e para a saúde também, porque você vai armazenar aqueles nutrientes no alimento. Pega todos esses componentes. O armazenamento e a conservação são condições essenciais para reduzir a multiplicação dos micro-organismos que a Ana comentou no início. Patogênicos,
fazem mal para a nossa saúde. Então, quando a gente faz esse armazenamento adequado, a gente está minimizando os riscos de a gente pegar algum tipo de micro-organismo. Isso porque aqui está falando que 37% das doenças que são transmitidas por esses alimentos, eles ocorrem dentro do nosso próprio estado. E esses são os motivos porque o armazenamento correto dos alimentos é tão prejudicial. Então, como é importante a gente fazer esse armazenamento adequado. Então, além da higienização, fazer esse armazenamento para poder minimizar, né, essa multiplicação de alimentos também é muito importante. E aí, agora eu quero perguntar para vocês, aqui a gente trouxe 5 grupos, né, de alimentos, e aí eu vou perguntando, e vocês vão me falando onde vocês acham que esses alimentos precisam ir na geladeira. Por exemplo, verduras, legumes e frutas. Vocês acham que tem que ir na porta, na primeira prateleira, na segunda prateleira, na terceira prateleira ou na gaveta? Maria Helena está falando. Lena. A Maria Helena 2. É a gaveta. Eu sou a Lena. Gaveta. Meu é Maria Helena. Eu guardo na gaveta. As verduras. E fruta eu guardo na prateleira. Ótimo. Mas aí, qual prateleira, por exemplo, os ovos, iogurte, leite derivado? Qual das 3 prateleiras vocês costumam guardar? Gabi, acho que a Regina ainda vai responder também das verduras. Pode Né, falar, Regina? Bom, eu, depois que eu higienizo, né, gente, eu deixo elas secarem, mas eu coloco as folhas num saco. As folhas eu ponho em cima, que é para eu usar logo. Já os legumes, né, que são mais duros, os mais duros eu ponho na gaveta de baixo. Mas assim, berinjela, abobrinha, essas coisas assim que estraga facilmente, jiló, eu ponho em cima. Aí eu vou usando, sabe? Eu faço assim. Agora a laranja, essas coisas assim, mesmo assim eu fico de olho, porque a laranja não pode ficar muito tempo na geladeira, né? Mas eu já li que tem frutas que não precisa levar à geladeira. Aí eu não me atento a isso, eu tenho que me atentar a isso. Não, mas a gente vai falar disso nos próximos slides. Tem um slide muito bom sobre isso, sobre o que levar ou não para a geladeira. Mas a gente já vai nesse assunto. Fala, Gracinha. Olha, eu boto na geladeira, eu chego, boto lá na geladeira e vou usando. Eu não tenho essa coisa de organização não, porque eu não sou organizada. E se eu for ficar tentando de organizar, aí eu não organizo. Aí eu chego, boto lá e vou usando. Entendeu? Limpo, lavo, mas não organizo não, senão depois eu não me acho. Entendi. Deixa eu perguntar, o que vocês costumam colocar na porta da geladeira de vocês? Dentro desse grupo que está aparecendo, alimentos de congelamento, sobra de alimentos, bebidas, temperos, sucos, ovos, o que vocês costumam colocar na porta da geladeira? E apagar, ele vai trazer todo mundo. Eu guardo aveia, eu guardo açúcar e tomate. Isso aí. Meu tomate eu deixo na porta e o limão também. A única coisa que é organizada aqui é o limão e o tomate. O resto não é não. Pode falar, Regina. Bom, como eu tenho comprado tudo pouquinho, tá? Eu compro meia dúzia de ovos, eu não estou comprando mais uma dúzia de ovos. Eu costumo botar os ovos ali naquele lugarzinho do ovo. Coloco os ovos, às vezes eu coloco pó de café, mas é só em relação a frutas, né? Não Posso falar em geral? Então, aí eu boto o pó de café, depois que ele está aberto, eu boto na porta. Eu procuro botar na porta justamente o que eu vou usar com frequência. O que eu uso com mais frequência é que eu boto ali na porta.
Entendi. Mas alguém quer falar sobre como faz essa organização da geladeira? Eu vou botar o venceu do site do WhatsApp, mas bem destacado. Bom, então, A a gente deu esse grupo e aqui a gente vai mostrar agora como deveria ser organizado esses alimentos na geladeira. Isso porque a gente pensa que a nossa geladeira, a parte de cima, sempre é a parte mais fria, né? Porque aí o ar vai descendo e até chegar lá embaixo, ele se dissipa, né? Ele vai se espalhando pela geladeira. Então, na parte de cima, são aqueles alimentos que não devem ter tanta alteração de temperatura, que é o caso do iogurte. Não, mas aqui já traz um número atualizado aqui na sua primeira página. Aqui, a gente coloca na parte de cima, e os ovos também. É muito comum a gente ver na porta da geladeira que aí já teve espaço para os ovos. Isso é muito pouco errado, porque na verdade, o que tem na porta da geladeira são aqueles alimentos que podem ter essa alteração de temperatura, porque você vai abrir a geladeira, geralmente esses alimentos acabam tendo muita alteração de temperatura. Então, se vocês têm uma geladeira que aquela parte ela é removível, colocar ela na prateleira da geladeira é uma opção. Ou então pegar um potinho e colocar os ovos no potinho e colocar dentro da geladeira. Eu tenho que trazer 45.000 Ah, então é por isso que às vezes os ovos ficam choco, né? Às vezes eles estragam. Então deve ser porque quando a gente abre a geladeira entra ar, né? Aí modifica o alimento. Gente, interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Obrigada, hein? Exatamente isso. Quando o ar quente entra logo em contato, principalmente com a porta, porque como ali não tem a saída da refrigeração na porta, então acaba que esse ar quente modifica alguma coisa do alimento. Então a gente sempre deixa para botar na porta bebidas que ficam bem fechadas, desfileiros em condição. Pode falar, Maria Helena. Então tem que pôr dentro da geladeira, que o meu é na porta, porque tem essas. É o lugar de pôr o ovo, né? Aí eu ponho na porta. Eu até estou preparando. Tá um cheirinho diferente da minha geladeira, eu tô achando que é o ovo. Então deve ser isso. Aí eu compro bastante, eu compro umas 2 dúzias pro mês todo, né? Aí boto lá na geladeira. Aí na porta. Boto naquele coisa e boto embaixo também. Aí, quer dizer, deve ser isso então. Eu vou tirar então e botar dentro da geladeira. Né? Que ela tá na porta. Funcionou. Tá? Pode falar, Regina. Bom, sobra de alimentos, ou seja, se sobrar o arroz, né? No caso, aqui em casa tá só eu e meu marido, né? Então, assim, quando eu faço arroz, aí eu não deixo na panela. Eu tiro, boto nos potezinhos, plástico, e boto mais ou menos aí, nessas prateleiras aí mesmo. Tá certo. Um pouco em cima. Até porque quanto melhor o pote mais fechadinho, menos chance de contaminação ele vai ter. Então o ideal é realmente tirar da panela, colocar num pote e botar na geladeira. Tá super certo. E aí, como e também o cheiro, né? Fazer uma análise. Licença, meninas. E o cheiro também, né? Quando a gente coloca ele fechadinho, quando tem outras coisas na geladeira, ele não fica com outro cheiro. Tá bom. Pode falar. E devido eu colocar comida também dentro da geladeira para guardar, eu estou sempre limpando a geladeira. Sempre. Tá certo, exatamente. Uma dos nossos passos antes, né, de qualquer coisa é fazer essa higienização da geladeira também. Tem que ir higienizando a geladeira conforme o tempo. E aí, como a gente vai vendo aqui, a gente já comentou, né, sobre a sobra de alimentos na segunda prateleira, os alimentos de descongelamento na terceira. É muito comum a gente ver pessoas fazendo descongelamento dos alimentos fora da geladeira. Isso é uma chance de contaminação muito grande para o alimento. O ideal é sempre fazer o descongelamento dentro da própria geladeira. Então, tirou o alimento do freezer, colocou num potinho para não escorrer água dentro da geladeira, deixa dentro da geladeira.
não fazer fora, porque colocar o alimento fora faz com que os micro-organismos se multipliquem muito mais fácil do lado de fora. Então, o descongelamento correto é fazer dentro da própria geladeira. E aí, a gaveta ficaria com a parte de verduras, legumes, das frutas, porque ela tira a umidade da geladeira, então ali na gaveta tem menos umidade. E como a Regina falou, tentar guardar sempre as folhas, né, em sacos plásticos, para poder não queimar a folha. Os legumes não tem tanto problema, a gente até falar disso, colocar na geladeira, né, não precisa colocar. E uma informação muito importante que lembrar é que não deve colocar os alimentos crus em contato com os alimentos cozidos. Isso porque esses alimentos crus, eles ainda vão ser, né, cozidos. Então eles podem ter algum tipo de organismo que vai morrer em altas temperaturas. Já os alimentos que já estão cozidos, eles não vão passar por esse processo de cozinhar novamente. Então eles vão ser contaminados e aquela contaminação pode vir para a gente. Então é muito importante não colocar os alimentos crus junto com todos os cozidos. Tá certo? Lá em casa faria Gustavo. Bom, e agora a gente vai falar sobre o armazenamento dos alimentos. No caso das hortaliças, a gente divide no grau de durabilidade, né? A gente tem a durabilidade baixa, média e alta, de acordo com a sensibilidade dos alimentos, né? Tem alimentos que são mais sensíveis, então a durabilidade é menor, né? Que é o caso das folhas. Então a gente deve ter um cuidado maior no armazenamento. Aí aqui tem uma listinha dos alimentos que a gente faz o armazenamento, né? Primeiro com os alimentos de baixa durabilidade, que é, como eu falei, as folhas, alface, agrião, ervilha, milho, então deve ser armazenado dentro da geladeira. E no caso das folhas, o alface, a rúcula e o agrião, na parte de trás da geladeira tem gelo, né? Que fica ali. Então tem que ter muito cuidado para as folhas não encostar nessa parte de trás para não queimar, ela fica amarelada. Não é legal, né? E sempre armazenar em sacos plástico bem higienizados, tá? Pra a folha não murchar, não perder água. Que aí acontece ela murchar e acaba estragando mais rápido. E os alimentos de média durabilidade, eles podem ser armazenados tanto dentro da geladeira quanto fora. Só que quando você armazena fora, a durabilidade é menor. Ele vai estragar mais rápido. Então, esses alimentos podem ser armazenados dentro da geladeira também. Alguns têm um cuidado maior, como o tomate, que é uma fruta, né, que ele amadurece durante o armazenamento da geladeira. Então, quando a gente quer conservar ele por mais tempo, a gente coloca dentro da geladeira. Se deixar fora, ele vai estragar mais rápido. Tipo, esses bagulho aqui, tu deixa fora da geladeira, vai estragar fora. Se você compra um verde assim, você pode deixar fora na fruteira. A durabilidade dele fora da conserva. E ele vai amadurecer mais rápido, tá? E os alimentos de alta durabilidade, né? Que é mais resistentes, como a batata, cebola, alho e abóbora. E eles podem ser armazenados no local fresco, fora da geladeira. E, por exemplo, a batata, ela pode ser botada fora da luz solar, tá? Dentro de um saco de papel, que tá processador nisso que tu clicou ali ainda. Não, cliquei não. No caso das frutas, a gente tem um lance bem legal, que algumas frutas, quando a gente colhe ela ainda verde, ela amadurece fora dali. Ela ainda amadurece, mas algumas frutas a gente tem que escolher no ponto certo, porque ela não vai amadurecer. Como é o caso do limão, da laranja. Essas frutas não amadurecem se ela escolher verde, por exemplo. Elas vão mudar de cor, vão escurecer, mas vai estragar, não vai amadurecer. Então, a banana, a manga,
maracujá, mamão, Cadastro aí pega essas todo mundo. frutas. Elas liberam uma substância que vai favorecer o amadurecimento delas. E também, quando colocado ao lado dessas frutas que não amadurecem, ela vai acelerar o processo para essas frutas se estragarem. Então, por exemplo, a banana, que é uma fruta que amadurece, mas se você deixar ela perto de uma laranja, por exemplo, você vai perceber que essa laranja vai estragar muito mais rápido quando está separado. Então, elas vão ficar atentas a isso. Então, tem algumas frutas que pode armazenar na geladeira, como a maçã e a pera, essa parte aqui também. tá? Mantendo elas embaladas. A banana, o mamão e a manga, o ideal não é armazenar na geladeira, porque são frutas, como eu falei, elas vão amadurecer depois de colhidas. Então, por exemplo, a banana, se você colocar dentro da geladeira, ela vai escurecer muito rápido e não vai ficar legal, né? O abacaxi também, depois de descascado, pode armazenar ele na geladeira, aí tampa assim direitinho, com potinho. Laranja e limão, pode armazenar na geladeira, mas tem que ter um cuidado aí com o tempo, né? Porque essas frutas, como eu falei, elas estragam, elas não amadurecem. Então tem que ficar de olho. O maracujá maduro pode ser conservado na geladeira. Quando verde, deve ser conservado fora, no local fresco, né? Ele amadurece depois de colhido. Ameixa, pêssego e frutos com caroço pode armazenar na geladeira. Elas vão amadurecer depois de colhidas. E o morango pode armazenar na geladeira também. Tá quente, né? E ele não amadurece. Tem algumas frutas que a gente não pode congelar, né? Pode congelar no caso se você for fazer alguma preparação, se você for bater, ou fazer um doce, porque quando a gente vai descongelar, ela acaba ficando muita água, não fica um PDF legal, aquele dia. fica amolecida, então não fica muito paladar, então você fazer alguma coisa. Então foi a internet. Morango, melão. Esse era porque era a imagem para anexar o negócio da Vera. Uma textura legal. Então foi a internet que eu quase botei o negócio. E ela levou embora? Não, eu te deixei as chaves com você. E sobre a higienização dos ovos, vocês acham que se deve lavar antes ou depois de colocar na Acho que não deu tempo ainda não de... Não. Ela quer que ensina só acho que aqui, pelo menos, ainda tem o ar. Posso falar? Pode, Maria. Os ovos têm que ser lavados no ato do seu uso, porque a casca do ovo é porosa. Se você lavar ele, higienizar ele e guardar, as bactérias que estão em torno dele vão entrar pelos poros. E tem outra dica também, você quando for usar os ovos, usar um ovo, né? Coloca na água. Se ele boiar, ele está estragado. Você descarta. Esse truque foi isso. Ela falou que muito bom. Se o ovo estiver estragado, você quer mostrar se o ovo está podre, você bota na água. Se ele isso mesmo, a gente não pode lavar os ovos na geladeira. Exatamente isso que a Mariana falou. A casca do ovo é um meio de proteção ali. Então, quando a gente lava, acaba que a casca do ovo fica mais fina e favorece a penetração de contaminação do interior do ovo. Então, o ideal é que a gente lave os ovos quando for consumir. E é importante fazer a higienização dos ovos, tá? Quem já sabia disso? Eu aprendi também que os ovos podem ser congelados, tá? Em alguns cursos que eu fiz, os ovos podem ser congelados. Não tenho essa certeza, você que vai me passar agora. Erro de ensino. Você tiver muito ovo, na sua casa e você está com medo que ele estrague, dá para congelar. A questão é que depois a textura pode ficar um pouquinho diferente, sabe? Ele pode ficar mais maçudinho. Mas se você tiver muito ovo aí, você está com medo de estragar, é melhor congelar para não estragar. É bom para fazer alguma preparação, né? Para cozinhar. Ok. Eu aprendi isso no curso de culinária. Por exemplo, quer fazer, dá com uma encomenda grande. Aí toda hora tu vai lá no mercado comprar ovos, então pode congelar. Pode congelar aquelas do ovos também. Aí eu aprendi no curso e eu fiz, deu certo. Ela perde um pouquinho o teor, mas dá para você aproveitar na sua produção.
muda um pouquinho. E tem uma fonte Mas é ali que é legal pra gente específica não da deixar de empresa. estragar também. Que é a O ideal mesmo Results. é a gente comprar na quantidade que Daqui. for usar, que aí não corre esse risco de estragar. Mas quando a gente compra uma quantidade maior, dá pra congelar sim. Do processor? Quer falar agora, Regina? O que eu tô prestando atenção aí na conversa de vocês, eu não tenho freezer, né? Por exemplo, a minha geladeira é pequena, é Consul 380 litros, é uma coisinha assim, ela é bem pequena, ela não tem freezer. Aí quando vocês falam em congelar o ovo, vocês estão falando em congelar no congelador ou no freezer? Porque a maioria das pessoas tem geladeiras grandes, né? Aquelas que o freezer fecha ou é a mesma coisa? Tá falando daquela geladeira que tem duas portas, né? Tem geladeiras que são maiores, né? Elas não são assim só congelador, elas são freezer também. Tem diferença? Ó, se o seu congelador for bom da geladeira, pode ser congelado. Porque não é por longo tempo, é um tempo pequeno. Às vezes você comprou 24 ovos, você não vai consumir aquele todo. Então você pode congelar, se o seu congelador da geladeira for legal. Ele vai ficar numa durabilidade legal que você pode consumir depois. Eu faço assim, mas pouca quantidade. A geladeira de uma porta, ela também tem aquele congelador, ele só é um pouco menorzinho, né? Mas é a mesma função, dá pra congelar também. Mas estava com erro da última vez que eu vi isso. É o caso da minha. Aqui em casa tudo é pequeno. Alguém vai usar aqui? Vai? E aí, pra fazer o armazenamento de legumes, no freezer, Não, vê se quarta-feira a gente congelar no caso a gente tem uma técnica, um passo para fazer esse congelamento, que é chamado de branqueamento, que é um choque térmico da fruta vegetal, para poder proteger as características sensoriais, né? Ficar com uma cor legal, textura legal, para na hora de descongelar, aquele alimento não tá amolecido, entendeu? E aí o seguinte, vai pegar o alimento, vai deixar a água ferver e vai inserir aquela hortaliça lá por 3 minutos na água, fervendo. E depois a gente vai tirar e resfriar rápido, numa água gelada, a gente pode botar o gelo assim, para poder parar o cozimento e não ficar mole, né? Ficar no ponto certo para congelar. E aí isso vai aumentar a durabilidade, né? E vai diminuir a contaminação, substâncias responsáveis por exemplo estragar. Vai reduzir isso com esse processo. Então, vai aumentar também o tempo de durabilidade desse alimento congelado. Então, fica atento nisso na hora de fazer o congelamento de legumes, por exemplo, tá? Alguma dúvida até aqui? Lembrando, você tem um tempo, Alguém tá? já fez essa No máximo, sim. É no máximo 3 minutos. Tem alimento amarelos e os brancos, tá? Aí a nutricionista vai explicar quem é quem. Tem o amarelo e tem o branco, que realmente tem uma durabilidade boa. A única coisa que eu não gosto de congelar, de fazer o branqueamento, é o brócolis. Principalmente o tal do americano. O nosso ainda dá, mas ele tem um cheiro horroroso. Eu, particularmente, nem como. Eu como o nosso. Tá? Ela vai explicar como é que faz o procedimento. É isso aí. Vocês já sabiam? Alguém já fez? Eu já fiz, mas não gosto muito não. Dá muito trabalho. Eu não sou fã de brócolis. Eu tenho medo de comer brócolis. É só um exemplo, não é só um brócolis. Pode fazer Não, eu gosto mais do couve-flor.
Porque os meus filhos, quando vêm almoçar aqui, mãe, faz couve-flor gratinado. Gente, eu nem sabia fazer. A minha filha que falou como fazia. Aí, bota... É isso aí. Vamos passar, tá? Eu só queria dar uma paradinha. Eu costumo guardar também algumas sobras de alimentos. Isso aqui é lentilha, em vidro. E costumo colocar na parte de baixo da geladeira. Ou não, às vezes. Tá cru ou cozida? Tá cru, tá cru. Ah, então tranquilo, né? Isso, grão de bico, que daí não estraga. Se deixar para mim, deixar no armário, no pacote, começa a aparecer as gracinhas da vida e vai correndo, a gente tem que jogar fora. Então, todo pedinho de suco de uva, eu boto meus caroços aqui dentro. Tem uma durabilidade boa. Aqui tá anunciando que vai terminar em 10 minutos a aula. Eu acho que nós temos mais 2 slides, eu acho que dá pra gente terminar. Tá agora bom. eu quero falar sobre como que a gente armazena as preparações prontas. Por exemplo, se a gente cozinhou um arroz ou cozinhou um feijão, quanto tempo ele pode ficar fora da geladeira antes que estrague? O feijão é muito fácil de azedar, né? Principalmente no calor. Então, as preparações precisam ser consumidas em até 2 horas. Se você cozinhou o feijão, ele está fora da geladeira, e você não vai usar ele daqui a 2 horas, é melhor a gente colocar para dentro da geladeira logo. O ideal é, por exemplo, se você fez uma preparação bem grandona, congelar a parte dela, que você sabe que não vai usar. Se você for usar em até 2 dias, no máximo 3 dias, pode ficar na geladeira. Se você for usar menos disso, o ideal é congelar, deixar no congelador. Eu acho que esse SEC paciente especialmente SEC clínica. Potes de vidro, preferencialmente potes de vidro, porque os potes de vidro não pegam cheiro igual plástico, eles não absorvem gordura igual plástico, eles não têm substâncias tóxicas como o plástico também. Então pode bem vedadinho, quanto mais fechadinho melhor, que aí diminui o risco de contaminação de outras coisas que estiverem na geladeira. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso ou não? Tá certinho? É verdade que alimentos que nós guardamos no pote de sorvete, ele foi feito para conservar sorvete, não alimentos. Tem essa diferença? Verdade ou falso? Então, pode usar o plástico, mas preferencialmente o pote de vidro. Porque o plástico, quando a gente coloca ele no micro-ondas, por exemplo, ele solta umas substâncias que não são legais para a nossa saúde. O plástico também absorve cheiro de outros alimentos, absorve gordura de outros alimentos. O vidro a gente consegue higienizar 100%. Quando a gente lava um vidro, a gente tira tudo, tira o que é ruim, tira gordura, tira cheiro. Agora o plástico não, ele vai absorvendo. Então se for um pote mais velhinho, por exemplo, corre se você botar um alimento, aí o pote já está velhinho, ele está com uma gordura, mas não vai estragando o seu alimento. Então, o ideal é ou um pote novinho, pote de plástico mais novinho, dá para usar por um tempo, ou de vidro, você pode usar para sempre, não tem jeito. Beleza? O de plástico dá para usar, mas o ideal é que o de plástico você troca de vez em quando, não fique com o mesmo pote de plástico por muito tempo. Ele vai absorver características, gorduras dos outros alimentos. Então dá para usar, mas de vez em quando tem que trocar os potinhos de plástico, tá bom? E aí, por último, a gente trouxe uma receita. Ah, não, peraí. Tem esse daqui também, que é bem legal, do tempo de armazenamento. O tempo de armazenamento na geladeira para pescados, peixes do do mar, é até 3 dias. 2 graus Celsius, a geladeira tem que estar bem gelada, tá? Tem aquele termômetrozinho. Para carne, até 3 dias na geladeira. Isso, tipo
queijo, presunto, eles podem ficar na geladeira por até 3 dias. Então, se você compra uma quantidade maior, o ideal é congelar uma parte. Deixa só para você consumir até 3 dias. Um pouquinho só de queijo, um pouquinho só de presunto. Os molhos industrializados, eles podem ficar por até 20 dias na geladeira. Se não consumir, tem que descartar. As sobras, por exemplo, a sobra do almoço, a sobra do jantar, pode ficar de 1 a 2 dias. Se você quiser guardar por mais tempo, o ideal é congelar. Porque em 2 dias ela já começa a azedar, deteriorar. As frutas e legumes podem ficar de 3 a 7 dias. Algumas são um pouco mais resistentes. Mas o ideal é que se não for usar logo, congela, que ele vai durar mais. O leite, depois de aberto, né? Depois que a gente abre a embalagem, de 2 a 5 dias. E ele azeda mesmo, então a gente tem que tomar cuidado. As preparações com laticínios, tipo um doce, um pudim, dá para ficar até 6 dias. Os ovos, até 7 dias dá para conservar. E panificação, tipo pães, bolos, até 5 dias na geladeira. Se não for consumir, é melhor congelar, que aí vai durar mais. Enfim, eu acho que não posso mudar. Essa já conectar diretamente com as tabelas do banco de dados já deles. muda muito. Os peixes, por exemplo, duram até 3 meses no Senão vai deixar tudo lá. 3 meses. As aves, se estiverem cruas, podem durar até 1 ano, que é muito tempo. Se tiver cozido, aí dura em torno de 4 meses. A comida caseira, as sobras, tipo arroz, feijão, dá para guardar por até 30 dias, se for congelado. E as frutas e legumes dá para guardar por até 6 meses congelados. O leite também dá para armazenar por até 6 meses congelado. Queijos, laticínios, até 8 meses no congelador. Pães, bolos por até 6 meses. Então, se você tem uma quantidade grande de algum desses, é legal congelar uma parte e o resto deixa na geladeira. Beleza? Pode falar. O queijo Minas, eu costumo comprar, se eu comprar tá uma promoção, tiro o pedaço que eu vou consumir, o outro, eu aprendi no curso também. Passar um pouco de manteiga ou margarina, enrolar no papel aquele filme, apertar bem, e ele dura mais ou menos 2 a 3 meses no congelador. Que às vezes as pessoas compram o queijo Minas, começa a sair aquela soro e fica maltinho. Então eu aprendi a congelar também o queijo Minas. Ele não fica com o mesmo perfil dele fresquinho, mas dá para ser consumido. Mas dá, porque eu não gosto dele mole com aquele soro. Eu sempre boto ele enroladinho na geladeira com um pano de prato, para ele ficar o tipo queijo padrão. Eu não gosto dele com aquele líquido. Tá bom? O queijo Minas também é um queijo que é muito sensível, é muito perigoso de guardar de um jeito errado. Então a gente indica sempre comprar o que você for usar, assim, não comprar uma quantidade muito grandona, porque ele é um queijo muito sensível. Então, se ele ficar um pouquinho fora da geladeira, ele já azeda, ou se ele ficar numa temperatura que não é legal, já sai aquela aguinha pode criar bactéria. Então, o queijo Minas tem que tomar muito cuidado. Eu nunca congelei ele, mas a gente pode dar uma olhada nisso, né? Se essa técnica aí é legal, a gente pode pesquisar isso. Vou passar para o próximo. Aqui o último slide é a receita. A gente trouxe uma receita bem legal de sorvete de banana congelada. Quando a gente está com bastante banana em casa, aquela banana que já está muito madura, a gente está com medo dela devagar, a gente pode juntar ela com um pote de iogurte natural. Se quiser adicionar alguma outra fruta, tipo a manga, que é bem docinha, e aí a gente corta essa banana que está bem madura, bota no congelador para congelar. Quando ela está bem docinha, bate no congelador, essa banana picada, ela está bem cremosa, e aí coloca o iogurte natural junto. Já fala, pô, já tá espiando o que eu tô fazendo de caralho aqui. Ele vai precisar adoçar. Já vi a Bíblia e já fala, cara, fudeu, tô invadindo minha máquina. Só que é um sorvete natural. A gente pode bater e deixar no congelador armazenado. Podem testar. Agora que está dando bastante calor, é uma ideia muito legal. É um pato. E aí por cima dá pra colocar uma granola, um pouquinho de amendoim, fica muito gostoso. Tem mais alguma pergunta? Não. Gostei da receita, que eu já faço alguma coisa com ela. Ela tem liga, a banana. Então você não precisa comprar aquela liga de fora, né?
artificial. Para quem não sabe, até a banana verde também ela é boa, você guardar ela para depois usar nos seus doces. Ela contém uma química que eu não sei o nome que serve para fazer os doces. Obrigada aí, pela A banana verde chama de biomassa. É, biomassa. Legal, dá pra fazer um monte de coisa com ela. Dá pra fazer maionese, dá pra fazer massa de várias coisas, dá pra fazer brigadeiro. Não, É os bem meus mais pais nutritivo. até para usar o OBS. A banana é muito versátil, é um alimento bem legal de ter em casa. A gente faz estragando, é legal congelar pra usar depois, porque ela nunca vai estar ruim. Depois que ela vai estragar, congela, ela vai durar mais um tempo. Obrigada, gente. Tu pediu a tua para que horas? A gente tá no último minutinho, também vai encerrar. Opa. Obrigada, viu? Muito A sala vai obrigada. sair agora, tá? Quando sair de lá, eles estipam. Muito bom, foi muito bom. Muito boa a aula, meninas. Parabéns, muito boa. Vai encerrar agora ou vai abrir outra sala? A gente vai enviar uma legal pra vocês. Depois só mandar mensagem, tá bom? Tchau. Não, terminamos já. Terminamos. Tchau, pessoal. Grande Beijo. abraço a todos. Tchau, gente. Boa Obrigado. semana. Beijo. Pô, 1 hora depois que ela pediu, que ela respondeu.